Conversamos com o professor Sérgio Carvalho, ele que é engenheiro agrônomo, doutor em geologia, mestre em solos e qualidade de ecossistemas. Ele que na manhã dessa quarta-feira, dia 30, proferiu palestra aqui no auditório da CETEP Santo Antônio de Jesus, inerente à degradação de solos. Na palestra proferida na manhã, Sérgio, tendo por escopo manejo e conservação de solos e água, discorreu sobre como conservar o solo, o que é na verdade o solo, como se forma e o que se configura como equilíbrio. O que na verdade, o que a gente precisa entender para poder ter uma ação, uma interferência no sentido de conservar, de preservar o solo, é entender o meio ambiente, entender que tudo isso aí é uma questão de equilíbrio ambiental, equilíbrio químico, e para que a gente possa ter esse entendimento de uma forma mais clara, é necessário que a gente entenda o solo, né? Essa base, o que é o solo, como ele se forma, entender que o solo é uma estrutura própria, uma estrutura de agregados, onde você tem a presença da água, do ar, da base mineral, né? E que em tudo isso aí está a presença da vida, né? Dos micro-organismos e de toda a vegetação que está sobre ele. Então, qualquer interferência que se faz sobre o solo, há uma modificação dos equilíbrios. As plantas, por exemplo, quando elas, né, no seu processo de produção, né, que elas retiram os elementos, nutrientes do solo, ela está causando uma variação no solo. Então, a retirada desses nutrientes, por exemplo, provoca uma acidificação do solo. A planta retira as bases e, consequentemente, há uma concentração de elementos de natureza mais ácida. Então, toda essa ação, a planta, a ação, digamos de uma maneira mais ampla, a intervenção humana, necessita que sejam feitas outras ações no sentido de preservar esse equilíbrio. Então, é necessário que nós estudemos a todo momento como é que se dá essa dinâmica do solo para que nós possamos preservá-lo, na verdade, conservá-lo dentro de uma condição que nós possamos deixá-lo para as outras gerações que estão por vir. O que dizer da iniciativa do curso técnico de agronomia ministrado aqui no CETEP, nessa roda de conversa que contou também com a participação do professor Ricardo Alexandrino, João Guilherme, a secretária de Agricultura do município de Santo Antônio de Jesus, Fátima do Benfica, José Carlos Toneto, alunos dessa instituição e Mariana, comunidade de Sapucaia. O objetivo desse evento, na verdade, a princípio, o grande objetivo é dar assim, uma maior visibilidade ao curso de agropecuária aqui do CETEP, mostrar a importância dele para todo esse contexto da agricultura da região, do recôncavo da Bahia, né? Mostrar o quanto é necessário que nós tenhamos técnicos preparados para que possam levar essas informações e orientar aos agricultores do campo. A agricultura, ela anda um pouco, eu diria assim, com menos técnicos. Eu não queria usar muito a palavra abandonada, mas na verdade acontece um pouco disso mesmo. E é necessário que nós tenhamos pessoas qualificadas para que possa levar essas informações, né, com qualidade, para que o produtor, ele, a partir dessas informações, ele possa estabelecer o seu sistema de produção. Para que, até um pouco dentro daquilo que nós conversamos hoje aqui a respeito da conservação e da preservação ambiental, né, principalmente do ponto de vista do solo e da água. Então é necessário que essa chama aqui do CETEP, que ela não se apague. É necessário que nós continuemos a ter, né, uma demanda de alunos, as pessoas procurem o curso, verifiquem no curso uma oportunidade e o grande ganho, na verdade, não é individual para o aluno, o grande ganho é para a região como um todo. Contar com profissionais habilitados, qualificados, para poder intervir, orientar no meio rural. Até que ponto o manejo inadequado de solo, a colocação excessiva de fertilizantes, a questão do uso inadequado da mecanização agrícola contribui para a degradação paulatina desses solos? É uma pergunta assim, interessante porque ela vem de encontro a tudo aquilo que foi discutido aqui hoje. Então, quando a gente fala em manejo é intervenção. A intervenção ela tem que ser muito bem feita para manter o equilíbrio que existe no ambiente. Então, quando se faz um manejo inadequado, eu vou dar assim um exemplo um pouco rápido, mas, por exemplo, quando as plantas elas absorvem os nutrientes, eu já falei, há um processo de perda. A planta ela tanto absorve quanto os nutrientes podem ser perdidos por lixiviação. E nesse processo de perda, há um processo natural de acidificação. Então, uma das técnicas que é utilizada, que os alunos aqui aprendem para poder orientar no campo, é a prática da calagem, que tem que ser feita com muito cuidado. Você tem que colocar uma quantidade, que seja uma quantidade que venha preservar esse equilíbrio.
Se você coloca uma quantidade excessiva, por exemplo, do calcário, você pode alterar toda aquela dinâmica. Você pode colocar uma quantidade de cálcio e magnésio, né, que seja superior às quantidades. Isso pode ter influência direta no balanço, no equilíbrio dos nutrientes, principalmente com a perda de alguns nutrientes por um efeito de competitividade, por ação de massas, como é o elemento potássio. Então, todas essas intervenções que acontecem no meio ambiente, elas têm que ser muito bem estudadas, respeitando o ambiente, respeitando as limitações do ambiente, né? E de acordo com a capacidade de uso do solo. Então o solo tem que estar constantemente estabilizado. Sim, estabilidade é uma regra, digamos assim, ambiental, né? Tudo que nós fazemos, todos os nossos conhecimentos, todas as nossas pesquisas, elas vêm de encontro exatamente a manter esse equilíbrio, não é? Essa estabilidade do ambiente. É claro que o ambiente por si, ele tem um sistema de forças que o regula naturalmente e há uma mudança do estado de equilíbrio. O importante é que estes novos equilíbrios, né, que venham a acontecer, eles ainda preservem, eles conservem uma condição que seja, digamos assim, não talvez a ideal, mas que preserve o ambiente em sua totalidade e que dê condições tanto para a produtividade, para a produção dos alimentos, mas preserve também, digamos assim, as plantas, as espécies, né, para que não haja erosão genética dessas espécies e a simplificação do ambiente como vem acontecendo ao longo dos anos. E a TV Sage agradece o espaço que aqui é aberto, as suas considerações finais. Eu que agradeço a vocês, né, pela oportunidade e principalmente por estar nos ajudando a dar visibilidade a esse empreendimento tão grande que é o curso de agropecuária aqui do CETEP. Muito obrigado a vocês.